Eis aqui uma linda, sincera, pura e emocionante história de amor. Talvez a mais linda que você verá em toda a sua vida. A história é entre um médium umbandista e um espírito que servia ao mistério de Pombagira Rosa Caveira. Um amor que venceu o véu das reencarnações. Hoje eu lembrei com riqueza de detalhes de quando Dona Rosa Caveira se apresentou para mim pela primeira vez. Não fui capaz de conter a emoção. Eu estava em mais uma noite de fé, dedicação e concentração no meu desenvolvimento como médium de psicografia. Havia recebido várias mensagens de apoio e fortalecimento, até que, de repente, uma mulher se apresentou. Era linda, mesmo eu não a vendo. Ela estava tão feliz e só fazia me agradecer. O sentimento de gratidão dela era tão forte que eu também me emocionei com a emoção dela. Ela disse que esperava um dia poder fazer por mim, mesmo que fosse um pedacinho do que eu havia feito por ela, porque tudo ela jamais seria capaz de pagar. Me disse muitas coisas bonitas naquela noite. Disse que quando Deus permitisse e se eu a aceitasse, um dia ela voltaria para ser minha filha. E eu aceitei na mesma hora, com lágrimas nos olhos, eu disse sim. Ela também chorava de tanta alegria. Me sentia abraçado naquele dia. Ela me agradecia tanto. Era ela, Dona Rosa Caveira, e eu ainda nem sabia. Os anos foram passando e, como médium umbandista, tive a honra de ter ao meu lado uma maravilhosa moça que muito amo, respeito e admiro. Muito fiel e dedicada a mim e a todos que solicitavam a sua ajuda. Entre todos os meus guias, era com ela que eu tinha o maior contato diário e maior intimidade no desabafar e no ser ouvido. Era também só ela que brincava comigo às vezes, sempre brincadeiras abençoadas e sadias, mas não durante a incorporação. Nessa hora, ela sempre era muito séria. A gente conversava tanto. Eu era tão bem cuidado e amparado por ela. E jamais uma pergunta minha ficava sem ser respondida, mesmo que não fosse a resposta por mim esperada. De um certo tempo para cá, e só hoje entendo os sinais, ela já vinha me preparando para algo que hoje dói muito. Há alguns meses, eu notei que em meu peito, bem na frente do meu coração, havia uma rosa linda, virada para frente e de um vermelho jamais visto antes. Às vezes, ela girava no sentido horário bem lentamente e liberava uma energia que me envolvia por inteiro. Ela ria muito de mim, pois a rosa já estava ali há alguns dias e só naquele momento eu havia notado. Ela disse que era um presente, que era para me preparar para o que estava para vir na minha vida. Eu confesso que eu fiquei com medo, pois justo em cima do coração. Mas, com o passar dos dias, eu fui me acalmando. Já faz alguns dias que eu vinha chamando por ela no meu dia a dia, só para conversar um pouco, ver como ela estava, se estava tudo bem. Ela me respondia com um simples "Boa noite, seu moço", e se calava. E assim foi por vários dias. Era como se ela estivesse longe. Eu realmente a sentia muito longe. Mas, como ela mesma havia me dito, que ficaria ao lado de uma amiga minha que muito amo, ajudando ela em algo que ela não podia me dizer ainda. Eu esperava que ela ainda estivesse lá, então a busquei ao lado da minha amada amiga e não a vi, não encontrei Dona Rosa Caveira. Eu não mais estava sentindo ela ao meu lado, e nem ao lado dessa minha amiga. Então hoje, ao chamar ela a manhã inteira e ter a mesma resposta vazia, porque eu notava a dificuldade dela em me responder ou mesmo em manter uma conversa. Justo ela que sempre estava ali a me acalmar e me ajudar a entender os meus amores, eu entrei num estado de desespero e de preocupação. Perguntei ao meu amado guia de frente o que estava acontecendo com ela, se de alguma forma ela estava em apuros, ou ferida, prisioneira, sei lá. Só consegui pensar assim. Imaginar o pior a ela por tanto me proteger. Então foi aí que a dor começou. Fui informado que ela estava bem, mas que não podia mais manter um contato comigo por um tempo. Ela estava entrando em um estado de adormecimento.
se preparando para voltar mais uma vez à carne. Éramos ligados a pequenos impulsos mentais, onde eu só podia ouvir o seu "boa noite, seu moço". Ela sorria. Eu sentia o seu amor e a sua alegria, sua fé nessa nova jornada. E em mim, uma dor tremenda se fazia viva. Ao me dar conta que ela estava se esquecendo de mim naquele momento, eu entrei em desespero. Meu Deus, como eu chorei! Eu tremia tanto e as lágrimas caíam com tanta intensidade que molhavam o meu peito numa dor intensa. Eu iria poder olhar os seus olhos um dia, poder abraçar seu corpinho junto ao meu peito, mas ela não se lembraria de mim. Eu estava tão cego por meus sentimentos que eu não entendia a bênção que seria ter ela ali ao meu lado. Só conseguia ver a dor em não ser reconhecido por ela. Eu me lembro que algumas semanas eu perguntei a ela se um dia eu iria vê-la. Ela sorriu e disse que sim. Hoje, ao me lembrar de todos os detalhes, não consigo conter o peito. A saudade é imensa. Meu Deus, isso dói tanto. Foram horas de angústia e desespero. E doía mais ainda saber que essa minha dor a estava afetando mesmo que de longe. Porque para ela era tudo o que mais queria. E há tanto havia esperado. Quando finalmente me acalmei um pouco, foi-me mostrado que já havia ao meu lado uma outra moça. Uma outra pombagira ao meu lado esquerdo também, dentro da falange de Rosa Caveira. E que por algumas giras ela já estava ao meu lado me acompanhando e se preparando para muito trabalho juntos. Eu agradeci tanto a Deus, aos sagrados orixás, ao mistério Rosa Caveira por me amar tanto. Sei que os próximos meses ou até anos serão de angústia, ansiedade, dúvidas e até mesmo medo. Mas sigo confiante na bondade de Deus por permitir tamanha bênção em nossas vidas. Meu respeito, amor e fé por Dona Rosa Caveira seguirá vivo e adiante por todas as moças que tanto amo e por elas sou amado. Axé. Nós te esperaremos e cuidarei de você com o mesmo amor e intensidade com que você sempre cuidou de mim. A verdadeira revelação do orixá. Você pode memorizar cada oriki e cada essé Odu do corpus literário de Ifá e saber como lançar uma adivinhação perfeita. Mas se você não sabe como tratar as pessoas e como superar suas formas destrutivas e negativas, você ainda é um novato no reino espiritual. Você pode conhecer cada dança e todas as músicas, além de todos os protocolos da sua linhagem. Mas se você não pode andar por um caminho de paz e de alegria interior, isso então é apenas uma outra canção e uma outra dança. Você pode conhecer todos os rituais, cerimônias e como fazer milhares de obras e trabalhos espirituais. Mas se você não pode viver o ritual da vida e viver as virtudes do orixá, Egum e seu ori, então você é um mero técnico, mas certamente não é um mestre espiritual. Você pode ter alguns títulos, os mais impressionantes. Você pode ter um ilê, ter um templo ou casa de culto para 10.000 pessoas até. Mas se você sentir a necessidade de degradar, controlar, manipular os outros ou ofendê-los enquanto eles estiverem em uma posição inferior, você será apenas mais um ego de criança, impulsionando e tentando tirar proveito às custas dos outros. Você pode estar no culto tradicional toda a sua vida, mas se você acha que isso te faz melhor ou mais avançado do que alguém espiritualmente, então você é um tolo. Pois você não poderá reconhecer que nosso Ori é o nosso primeiro professor e tem ele ensinando a cada um desde o nascimento. Você pode ser velho de anos e chamar a segurança social, mas se você ainda viver a vida como uma criança temperamental de 10 ou 15, você ainda terá que caminhar para chegar ao sacerdócio. Fale-me de Exu quando você for capaz de fazer escolhas capacitadas e falar a verdade em palavras e atos.
Fale-me de Ogum, quando você for capaz de romper suas próprias ilusões, enfrentar seus medos, seus fracassos e corajosamente evoluir para manifestar o melhor de si. Fale-me de Oxum, quando você for capaz de criar harmonia, alegria e abundância em sua própria vida, sem egoísmo. Fale-me de Obatalá, quando você for capaz de semear a paz mais pura e manter a mente tranquila. Fale-me de Oiá, quando você for capaz de estar no olho do furacão da vida e fluir facilmente quando os ventos da mudança estiverem sobre você. Fale-me de Olokun e Emanjá, quando você for capaz de equilibrar suas emoções e empatia com os outros. Fale-me de Orumilá, quando você for capaz de ver o mundo através do olho da sabedoria e equilibrar o julgamento com compaixão e não duras críticas e outras inadequações. Fale-me de Xangô, quando você puder transcender o seu ego e servir aos outros com compaixão. Fale-me de Beje, quando você for capaz de conhecer e distribuir o amor universal. Fale-me de Oxóssi, quando você for capaz de repartir o alimento com o estrangeiro. Fale-me de Obaluaê, quando você for capaz de identificar e cuidar das doenças do corpo e da alma de um semelhante. Fale-me de caráter, quando você puder realmente tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Porque você percebe, não há separação entre você e eu, exceto o que está entre nossas próprias mentes. Fale de Olodumaré, quando você tiver a certeza que a fonte existe e nos alimenta, que estamos interligados e que ninguém conseguirá cumprir seu destino sozinho. Se você ainda não se considera capaz de aceitar esse ensinamento, você deve retornar ao útero e tentar tudo novamente.